7º dia aqui comigo no De Férias com o Winner, e hoje eu vou trazer uma pequena prática para aliviar as tensões, equilibrar as tensões para quem fica muito tempo na posição sentada, tá? Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa semana. E na próxima semana vão vir mais 7 dias com você, para você adquirir hábitos saudáveis, diários e introduzir o movimento à sua rotina com apenas menos de 10 minutos, tá? A gente vai só precisar de um espaço mesmo, da cadeira, do espaço para a gente ficar sentado, tá? Você pode também sentar no chão, se você preferir, para quem passa muito tempo dando aulas sentado no chão, em frente ao computador também, pode te ajudar, tá bom? Nós vamos trazer atenção para o nosso olhar um pouquinho. O que a gente enxerga à nossa frente quando a gente está sentado? Para quem fica muito na frente do computador, eleva o seu olhar um pouquinho e percebe o que você vê à sua frente. Se você consegue observar o que tem na sua periferia, tá? Dos lados. Percebe a sua respiração. Leva atenção lá para a sua caixa torácica quando você inspira e quando você solta o ar. Você consegue perceber o movimento das suas vértebras e da sua coluna quando você inspira e expira? Leva um pouquinho para dentro de você. Leva atenção um pouquinho para o seu interno, enquanto esse movimento da respiração acontece. E agora a gente vai começar a direcionar o olhar lá para o lado esquerdo. E quando eu transfiro esse olhar, o que acontece com a minha coluna? As minhas vértebras. Eu retorno, já levanto o olhar em direção lá para o lado direito, como se eu quisesse olhar algo atrás do meu ombro direito. E eu permito que essas vértebras da região cervical, elas se movimentem para que eu consiga perceber o que tem lá atrás. Eu tenho vontade de transferir o peso no meu bumbum de um lado e do outro, nos isquios. Eu retorno, vou parando no meio e posiciono os braços ao lado da cadeira. Vira a palma da mão para frente e, como se eu quisesse emitir raios de luz lá na minha frente, eu elevo esses braços, percebendo a tensão que existe entre as minhas mãos e os meus ombros. Fica aí um pouquinho e percebe o que acontece com a frente do seu corpo. E eu retorno à medida que o meu dedão quer fechar e tampar essas luzes que foram lá para frente. Só mais uma vez eu viro a palma da mão para frente e elevo os braços, eu levanto tanto essas luzes, eu quero levá-las lá para cima, que eu permito meus braços, os meus ombros se elevarem e de uma vez eu solto esse ar e percebe o que acontece lá no apoio do assoalho pélvico, lá nos isquios, lá na sua pelve. Essa mão direita eu posiciono a palma da mão para frente e levo o olhar agora lá para o ombro esquerdo novamente.
eu levo esse olhar lá para cima, como se eu quisesse olhar algo em cima e lá embaixo. Mais uma vez lá em cima. Percebe essa distância do ombro até a orelha. O que acontece com esse pedacinho aqui do seu pescoço quando você faz esse movimento? Deixa esse braço pesar até você voltar à posição normal. Percebe se tem diferença de um lado e do outro, principalmente na região do pescoço. E se não tiver, não tem problema, tudo bem. E agora leva a palma da mão esquerda lá para frente. E à medida que eu quero distanciar essa mão lá para baixo, alguém me puxa pelo pescoço, querendo que eu olhe lá embaixo na direção do lado direito. Essa mão esquerda é como se alguém puxasse ela, e à medida que eu puxo ela para baixo, eu retorno o olhar para frente. Mais uma vez, eu levo essa mão esquerda em direção ao chão, e à medida que ela vai para o chão, ao mesmo tempo eu quero olhar algo lá em direção ao meu ombro direito, e alguém puxa a minha mão esquerda, que me faz voltar o olhar lá para a posição central. Percebe se tem diferença de um lado e do outro? Se existe mais igualdade entre os dois lados agora? E eu vou pegar minhas mãos e colocar lá atrás da nuca. E leva a atenção um pouquinho para os cotovelos. Eu quero que esses cotovelos se distanciem tanto que eu não consiga mais enxergá-los aqui dos meus lados, do meu lado direito e do meu lado esquerdo. E à medida que eles querem se encontrar, eu transfiro o peso para trás dos isquios. Percebe o que acontece com toda a sua coluna, do sacro até a base do seu crânio. E à medida que eles se afastam, que os cotovelos se afastam, esse peso dos isquios vai lá para frente. E à medida que eles se aproximam, é como se eles quisessem se encontrar, eu permito que as escápulas se abram e o peso das minhas mãos pesa tanto a minha cabeça que eu chegue lá embaixo. Pode ir retornando pelos isquios, a minha lombar chega primeiro, a minha torácica e por último o meu olhar. Qual a sensação que você tem quando você chega de baixo para cima? É confortável esse movimento? Testa mais uma vez, levando as mãos lá atrás da cabeça e deixando pesar. Essas mãos pesam, os cotovelos se aproximam e elas pesam tanto que o meu corpo todo cede até que os meus braços pesam no chão e eu venho retornando pela força dos pés no chão que fazem os meus isquios retornarem primeiro, a minha lombar, a minha torácica, as escápulas e por último o meu olhar chega. Dá um suspiro. Percebe como está seu corpo agora. Eu percebo o meu corpo mais cheio, mais presente, mais disposto. E você? Como foi para você? Qual a sensação que você tem, principalmente a nível de cabeça, de coluna? Para onde vai o seu olhar agora?
Bom, gente, foi muito bom estar com vocês esses 7 dias. Eu espero que possamos adquirir hábitos saudáveis. Eu espero que eu tenha feito com carinho o trabalho de passar para vocês um movimento, apenas menos de 10 minutos para a gente se conectar, para a gente se perceber e ter um dia muito melhor com as práticas do INER. Continue aqui com a gente, ative o sininho para vocês lembrarem que amanhã tem mais prática com a Bruna. E é isso aí, eu agradeço todo mundo de coração. Beijo!